Eu vou continuar aí a primeira leitura para a gente terminar. O Senhor abriu-me ouvidos, não lhe resta nem voltei atrás, nem voltará atrás. Ofereci as costas para me baterem e a face para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Pronto, aí já está dizendo o que Jesus passou e o que nós que estamos na vida católica, nós que somos católicos, vamos ter que passar também. É claro que todos nós, humanamente falando, nós não vai aguentar o tanto que Jesus aguentou, porque Jesus foi santo, era filho de Deus. Só que nós somos filhos de Deus, mas é carnal, não é que nem Jesus. Jesus foi gerado, não foi criado. A gente foi criado. Então tem uma diferença aí para nós entender que é impossível a gente ser que nem Jesus. Ou seja, aguentar os bufetões, cusparada, que nem a leitura vai dizer, aguentar provações, situações de, digamos assim, bufetões físico e espiritual. Só que Jesus aguentou, porque ele era verdadeiramente filho de Deus, era santo, ele veio do céu. Então, ele aguentou por causa disso. Eu e você não aguenta o tempo todo. Por exemplo, a gente vai viver 100 anos, 50 anos. A gente não vai aguentar 50 anos levando bufetadas na cara e ficando calado, bufetadas nas costas, ficando quieto. Não, nós não vamos aguentar isso. Até porque nós somos seres humanos, somos carne e osso. Lá uma hora ou outra, de vez em quando, a gente vai ter uma explosão, a gente vai reagir, a gente vai nos defender. Então, a diferença aqui que eu estou falando é, a gente tem que entender que temos que mais calar em vez de bater de frente. Porque senão nós não vai ser reconhecidos filho de Deus, nem reconhecido seguidores de Cristo e nem também reconhecido a luz que representa Cristo. Então é preciso ter essa diferença, é preciso a gente entender essa diferença e botar em prática. Porque muitas vezes as pessoas não seguem Jesus com medo. É impossível eu ser isso, não errar. Claro, nós todos, de novo a velho, de padre a leigos, nós somos iguais, não tem diferença. Alguns pecam de algum jeito, outros pecam de outro, mas é na confissão que a gente é santo. Então, o que eu tenho a dizer para você hoje, a minha palavra hoje é: enquanto você e eu não aprender a levar bufetões, tanto espiritual, tanto físico, e permanecer mais em silêncio, a gente não vai ser reconhecido como filho de Deus. Porque nós temos nossas fragilidades. Você uma hora vai explodir com sua esposa, você vai explodir com seu esposo, você vai explodir com seus pais, com suas mães, com sua mãe, vai explodir com a pessoa que mora com você, com seu irmão. Não, você vai acontecer isso, porque você é carne e osso. Não é porque você tem o Espírito Santo, não é que você é seguidor de Cristo que você não vai aguentar o tempo inteirinho, 100 anos, 50 anos, 20 anos, sem ter uma reação diferente. Mas quando você trabalha na reação para ter, digamos assim, você é uma pessoa mais que fica em silêncio do que bate de frente. Pronto, você está sendo santo, você está sendo santa. Você não está batendo de frente o tempo todo. É claro que uma hora você vai explodir, você vai brigar, você vai bater, você vai xingar, você vai reclamar, você vai murmurar. Vai. O que não podemos é ficar o tempo todo. O tempo todo. Eu me lembro bem da passagem daquele povo que foi tirado do Egito. Veja que aquele povo. Gente, isso é espetacular. Aquele povo foi tirado do Egito pelo poder de Deus. Não foi através de, por exemplo, Moisés, certo, com o cajado. Mas Moisés não fez um milagre. Quem fez foi o próprio Deus. Na nuvem cobriu aquele povo. Tempo de frio, tempo de calor. Alimentava
do céu. Repare que isso não é coisas da gente, por exemplo, você e eu hoje, nós trabalha, se nós não trabalhar, nós não come fisicamente, dizer assim, é Deus que nos dá, mas é através de pessoas Deus nos dá, não é diretamente de Deus que nem nada caiu do céu. E aquele povo mesmo assim murmurava, mesmo assim reclamava, mesmo assim ainda pecaram no pecado mortal que foi adorar outros deuses. Vocês estão entendendo o tamanho da gravidade? Hoje nós temos uma diferença porque nós crê naquilo que nós não vê. Tem uma diferença aí. Nós não vê, não acredita. Por causa do Espírito Santo que está dentro da gente. Mas a gente acredita, mas não é que nem aquele povo antigamente, que o próprio Deus quem abriu aquele mar, o mar vermelho. Aquela água abriu no meio. Então aquele povo passou por dentro da água sem se molhar. Quando aquele povo todo passa atravessando a água, repara o que acontece. Aquela água, aquele o exército daquele do Egito, quando vem no meio do mar vermelho, Deus abaixa as águas, as ondas das águas ficam não sei quantas alturas, não sei quantos metros de altura, e aquele povo se afoga, o exército. Então aquele povo tinha tudo para não reclamar, para não murmurar, para não adorar bezerro, para ser um verdadeiro adoradores de Cristo. Só que o que fizeram depois? Presta atenção naquela, se vocês lerem aquela leitura, vocês vão entender. Só para vocês entenderem, você tem que ler e meditar. Você não pode só ler. Tem que ler e meditar. Como se estivesse acontecendo aquilo. Você não pode ler a leitura, os evangelhos, ler que não lê um livro comum. Não. Ler leitura, ler evangelho é diferente. Você tem que ler como se estivesse vivendo aquilo, olhando aquilo acontecer. Real. Então aí você vai compreender o evangelho. E você vai se converter. Então veja bem. Nós hoje temos uma oportunidade que aquele povo não teve, claro, o Espírito Santo. Aquele povo não tinha o Espírito Santo por causa do pecado, justamente. Hoje nós temos. Agora, muita gente não consegue viver na espiritualidade radical, não é por nada, é porque tem medo de pedir. Porque você sabe, se você pedir o Espírito Santo, ele vai vir. Se você pedir a santidade, você vai receber. Se você pedir a santificação sua e de sua família, vai acontecer. Só que as pessoas não pedem. As pessoas pedem assim: Senhor, me cure a minha doença. Senhor, cure meu filho da doença. Senhor, cure minha filha. Senhor, cure meu pai. Senhor, cure meu marido. Senhor, cure minha esposa. Senhor, cure meu vizinho, meu parente, meu primo, meu avô, minha avó, meu tio, minha tia. Então, são, são pedir só a cura ali do corpo, mas não pede a cura da alma. Onde a gente deveria rezar mais pela conversão daquela pessoa, pela santidade daquela pessoa. Porque a santidade, a cura, quando aquela pessoa recebe a cura da alma, ela se transforma em santidade. Não importa a doença, não importa a situação que ela está vivendo, ela vai agradecer, amar e adorar Jesus. Então, gente, peça a santidade. Agora, não vai ser da noite para o dia que você vai receber a santidade. É preciso perseverança. Se você pedir 2, 3 vezes a santidade hoje, rezando, ela vai acontecer. Mas não é do noite para o dia, amanhã. Você vai ser santo, você vai ser santa. Não. É um processo. É um processo para quando chegar a sua morte, ao ponto de você morrer sem pecado mortal. Pronto. Você foi santa, você foi santo. É simplesmente assim. A gente foi escolhido, Deus fala aí na leitura, que a gente tá nesse mundo para passar e pedir essas coisas a Deus. Deus fala, bata a porta e a porta se abrirá. Vocês pedem coisas más.
coisas em vão. Pede as coisas santas, as coisas sagradas que vocês vão receber. Que o Pai do Céu está esperando vocês pedir.